Olá, eu sou a Hermetista e estamos aqui para continuar a leitura comentada do livro O Caibalion, para entender o Caibalion da Lucilena Galvão. Capítulo 10. O princípio do ritmo. A compreensão de sua presença no mundo, as polaridades excessivas e o preço a se pagar por elas, a neutralização e sua extensão até a superação da dualidade. 5. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas até a medida do movimento. À direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. O princípio da polaridade está bastante associado ao princípio do ritmo. Por quê? O processo rítmico opera entre os dois polos de todas as coisas. Para ilustrar este princípio, vou dar um exemplo familiar. Minha avó era uma senhora bem interessante, que não teve acesso à educação convencional, mas era dona de uma sabedoria prática de vida que me chamava muita atenção. Ela certamente nunca ouviu falar que existiu um Hermes Trismegistus. Não sei nem mesmo se sabia da existência do Egito. Porém, ela repetia sempre o seguinte ditado popular, além de outros: dia de muito riso, véspera de muito siso. Aqui tem uma nota. Siso ou susidez indica estado emocional de seriedade e até certa melancolia. Vivíamos todos histéricos. Aquela criançada infernal na casa dela, correndo, gritando, mexendo nas coisas, e ela vinha e dizia: meninos, amanhã vão estar chorando. Eu não entendia nada, que loucura! O que uma coisa tinha a ver com a outra. Todavia, em várias situações, a experiência já me mostrou a existência desse gradiente de euforia e depressão. Se oscilamos um tanto para cá, vamos oscilar um tanto para lá, na mesma medida, como forma de compensação. Não é raro testemunharmos um casal que, numa fase inicial do relacionamento, possui comportamento explosivo, demonstrações barulhentas de paixão, às vezes chegando até mesmo a comportamentos extremos e caricatos. Esse gradiente de euforia, com o tempo e o desgaste de um casamento mal cuidado, pode se tornar um gradiente de agressão ou de rejeição igualmente intenso. Dificilmente verifica-se um casal que tenha sido muito sereno e sóbrio na fase de contato inicial e que depois chegue à violência psicológica ou até mesmo física. Serenidade possui um gradiente bem pequeno de desvio
no centro. As coisas se compensam numa proporção equivalente, seguindo uma lei matemática da natureza. Nota: na página 122 mostra a imagem sobre o princípio do ritmo, representada por um pêndulo em movimento. Assim, o princípio do ritmo, muito parecido com a terceira lei de Newton, vai dizer que os desvios tendem a se compensar com igual intensidade, mas em sentido contrário. A questão a ser enfrentada pelo homem que tem ódio intenso não seria gerar uma paixão intensa. E agora, mais bem fundamentado, a questão seria buscar aproximar-se do centro, diminuir seu afastamento dele, sua excentricidade, ou seja, buscar equilíbrio e harmonia. A busca por equilíbrio e harmonia está no cerne da vida e no movimento das coisas. Aqui mostra mais outro objeto que é bem conhecido de pêndulo, onde tem várias bolinhas que elas estão penduradas por uma corda, né? Onde se a gente move uma de um extremo, a vibração chega à última bolinha do outro extremo. Observem o que acontece quando um grupo de pessoas se reúnem para brincadeiras vulgares, com enorme euforia. Todos rindo, sem controle e até praticando bullying com alguém morbidamente selecionado como vítima. No final da festa, todos sentem uma baixa abrupta de ânimo, acompanhada de uma espécie de gosto amargo na boca. É o sabor dos excessos. É a contraparte, o princípio da polaridade, gerando seus frutos. Da próxima vez que você sentir isso, pode dizer com firmeza: Hermes Trismegistus. Todo mundo vai se surpreender e perguntar: quem é Hermes Trismegisto? Não importa, você vai entender. Você vai ter entendido um fragmento deste mistério. As polaridades se compensam. Então, o que deve ser usado para superar o ódio não é a paixão, que é o outro polo, e sim o amor, a harmonia, que é o centro. Só que o amor não pode estar no meio do caminho entre a paixão e o ódio, como se fosse o ponto médio de uma linha, no mesmo nível dos extremos. Ele está acima, em outro patamar, como se promovesse a formação de um triângulo. Se você puxa um pêndulo para o meio do caminho, ele continua muito, digamos, vulnerável em seu posicionamento, centralizado, e vai voltar a vibrar perante qualquer pequeno estímulo. Temos que subir até o fiel da balança. Aqui tem uma nota. Haste, fio ou ponteiro que marca o equilíbrio das balanças antigas. Até aquele ponto superior não se vibra. Da mesma forma, temos que nos elevar para desenvolver o verdadeiro amor, não é?
que já não vibra, não possui algo de estabilidade e durabilidade. Seria algo parecido com o presépio que se monta no Natal. De um lado, o burrinho, que representa a inércia. O outro, o boi ou touro, que representa o impulso descontrolado. E lá em cima, na manjedoura, o ponto do triângulo, o Cristo, que representa o equilíbrio, a serenidade, ou seja, o equilíbrio se alcança ao conquistarmos outro patamar de consciência ao sermos puxados para cima. E isso é o princípio da neutralidade, subprincípio do princípio do ritmo. A tradição indiana cita a existência das gunas, formas de movimento da manifestação. São elas tamas, a inércia, rajas, o impulso, sattva, o equilíbrio, elevado a um ponto superior, como um triângulo. O ritmo é inexorável, mas podemos encontrar um ponto de estabilidade que nos tire dessas variações, diz o Kybalion. Se você acredita que existiram homens que amaram verdadeiramente a humanidade, para quem é cristão, Cristo, para quem é budista, Buda, enfim, tantos seres especiais que nos deixaram preciosos ensinamentos. Como o amor deles se manifesta? Não era sereno, sóbrio e duradouro? Era um amor lá de cima, do fiel da balança. É um amor moderado, sólido e profundo em sua expressão. Garante a si mesmo, não sofre oscilações nenhuma, não se contradiz, como diz o Kybalion. Não há como acabar com as oscilações, mas podemos minimizar suas influências sobre nós, como a lei da neutralização. Vamos analisar a lei da neutralização. Digamos que um menino e sua coleguinha estejam brigando por um ursinho de pelúcia. Como você vai conciliar essa briga? Se você também deseja o ursinho, será uma terceira criança a brigar por ele, e o conflito se acirrará. Mas, se você já superou o seu desejo por ursinhos, se essa necessidade de experiência já foi superada, ou seja, se é um adulto maduro e equilibrado, você já subiu um degrau e neutralizou as paixões desse patamar. Então, pode harmonizar lá embaixo. Pode aproximar-se e dizer: não briguem, crianças, pois assim vão acabar rasgando o ursinho. Aprendam a compartilhar. Sua voz, ao dizer isso, tem boas chances de ser ouvida, porque vem da autoridade de quem não deseja, mas apenas oferece um conselho maduro. O caminho é o princípio da neutralização. Há que se entender que esses conflitos, essas oscilações entre polos, fazem parte da lei, e a lei não pode ser cancelada. Contudo, colocar-se em outro nível,
subir para não mais ser atingido por aquela lei naquele patamar e sim ser capaz de apaziguar conflitos naquele plano que foi superado. A neutralização significa crescer para dominar os fatores que estão nos atingindo neste plano. Passar para o outro patamar mais elevado de consciência. Agora, retomando o exemplo do ursinho, observe o seguinte: o pai de uma das crianças que neutralizou o conflito pode ser procurado pelo pai da outra criança, que estabelece outro conflito em seu patamar. Aí ele diz: não te autorizei a dar ordens no meu filho, ou qualquer outro argumento dessa natureza. Aí há outro desejo, talvez até inconsciente, de ser o melhor pai, ou algo do tipo. Desejo esse que nenhum dos dois superou ainda, pegou no gatilho. Quem pode neutralizar esse novo conflito? Em outro patamar, talvez um avô, que por já ter passado por isso e não ter qualquer necessidade de ser considerado o melhor pai, possa interferir e dizer: que vergonha vocês dois adultos, não veem que ambos querem o mesmo, que é o bem das crianças? Parem já com isso. E tudo se pacifica com a presença de um novo neutralizador, um patamar acima. Continuando. E se aparecer outro avô, pai do outro adulto conflitante, e disser: quem é você para se achar o avô mais sábio e apto para orientar os rapazes? Sou um ano, 2 meses e 25 dias mais velho do que você. Estive na guerra, etc, etc. Lá estamos nós em outro conflito, em outro patamar, que precisará ser neutralizado por alguém acima, que não necessita ser mais velho em idade, mas mais maduro em consciência. Observem o gráfico acima de tetracris pitagórica. Tetracris pitagórica. Tetracris é uma representação geométrica pitagórica, denominada triângulo perfeito. Tendo valor místico entre os pitagóricos, esse símbolo é composto de 10 pontos distribuídos em forma de triângulo. Percebam que, de neutralização em neutralização, um dia chegarão à unidade, onde não há mais polarizações, pois toda a dualidade terá sido harmonizada e superada. Assim, a neutralização seria um processo seguro para chegar àquele ponto em que todos os desejos do ilusório foram superados e a unidade é bem-vinda. A Organização Internacional Nova Acrópole, do qual faço parte, foi trazida para o Brasil por um professor chamado Michael Ekenick Isasa. Um dia ele me disse uma coisa muito interessante. A natureza, a geografia terrestre,
possui cumes e vales. Mas lá no alto existe um sol que, pelo menos para nosso ponto de vista, está constante, não está oscilando, está detido, observando as oscilações, em que a nossa consciência tem algo de solar, e que a nossa consciência tem algo de solar e algo de terrestre. Então, se nos identificarmos mais com a Terra, vamos ficar subindo e descendo. Se conseguindo a geografia terrestre, cumes e vales. Mas se nos identificarmos com aquilo que é solar em nós, mesmo que nossos corpos e nossas emoções continuem subindo e descendo, ao acordarmos pela manhã, podemos dizer: meu corpo hoje está mal, mas eu estou bem. Meu emocional hoje acordou instável demais, mas eu estou bem. Ou seja, quando não é dada muita atenção e essas vibrações inferiores, quando não nos identificamos com elas, elas vão se tornando mais suaves e controláveis. Um exemplo interessante é de uma criança fazendo birra. Quando olhamos para ela, o escândalo piora e fica mais ruidoso. Se fizermos de conta que não estamos ouvindo, ela vai serenando e logo se você se identifica com um patamar acima, as oscilações aqui embaixo vão serenando e ficando cada vez mais fáceis de serem administradas. O Kybalion reitera, inclusive, que não existe casualidade e que, em muitos casos, o sofrimento e o gozo são efeitos de polarizações não neutralizadas no passado, ou seja, de necessidades de experiência ainda naquele patamar, inclusive entre encarnações. Enfim, esse princípio nos mostra que os planos superiores dominam os inferiores. Os sábios, graças a ele, são capazes de dominar desde cima elementos como gênio, caráter, hereditariedade, cultura, entre outros, e neutralizá-los. Isso permite que sejam aquilo que escolherem ser, como um ato de legítima vontade.